Olá, meus amigos e irmãos, que a paz esteja com todos vocês. E para você que não me conhece, o meu nome é Davi Vieira. Eu sou um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus e estou aqui fazendo mais um vídeo da série de vídeos que nós estamos produzindo sobre os obreiros, com o título Angústia Silenciosa. Esta série de vídeos, ela vai falar um pouco sobre o dia a dia desses voluntários, dessas pessoas que, na sua grande maioria, são pessoas sinceras, são pessoas honestas, são pessoas que realmente querem agradar a Deus, mas têm sido enganadas, principalmente na Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal, onde eu passei mais de 30 anos, eu vivi toda a minha vida. Antes de eu nascer, meu pai já era obreiro da instituição. Hoje sou parente de dois bispos. Eu fiquei como pastor durante 5 anos e pedi meu desligamento, porque eu não concordei com a forma de trabalho, com a forma de levar as pessoas a barganhar com Deus, levando as pessoas a uma ilusão, e eles pregam heresias. O problema não é a conduta de muitos, principalmente da liderança da instituição, no caso Edir Macedo, mas as heresias e tudo aquilo que eles levam as pessoas a fazer, levando as pessoas a se tornarem gananciosas, levando seus voluntários a trabalharem de forma escrava. E é por isso que estamos produzindo essa série de vídeos. No vídeo anterior, nós falamos a respeito do que é ser obreiro na Universal e como são selecionados e levantadas as pessoas, levantadas, vou explicar daqui a pouco o que quer dizer isso, no meio das pessoas, dos membros. E eu quero convidar você também a se inscrever nos demais canais. Você que nos acompanha, eu quero convidar você a se inscrever nos canais de denúncia. Por favor, anote aí os canais, o canal do nosso irmão Alfredo Paulo, o canal do Natan Silva, o canal do Marcelo Roque, o canal do Jair Francisco, o canal do Dallas, o Submundo Gospel, o canal do Pastor Gilardo, do Palhaço Cristão, o Palhaço Protestante, o Profeta Nervosão, o da Odesse, o Radical TV do meu irmão de Angola, Tavares Armando, o canal do Marcelo Neto Sem Cortes, o canal da Cristiane, o canal do Marcelo Brandão, o De Mendes, Vem Pra Verdade, o Valdenir Souza, o Rodrigo Andrade e Fato ou Fake. Tem outros canais de pessoas que estão me enviando, depois a gente vai catalogar com calma. Alguns amigos estão mandando os seus canais também, ex-obreiro, pessoas que foram da instituição e querem contribuir. E eu tenho certeza que você que viveu na instituição, você que tem realmente ciência daquilo que acontece lá dentro, você quer ajudar outras pessoas. É claro, o obreiro, ele não tem a noção real do que acontece, vamos dizer assim, numa linguagem que eles entendam, da porta do altar para dentro. Eles não têm ideia. Muitos obreiros não fazem, não têm a menor noção do que acontece na chamada mesa da oferta. Eles não sabem o que acontece ali. Então, o obreiro ele é um voluntário. Claro, o obreiro passa por muitas experiências, o obreiro vê muita coisa do tipo do seu dia a dia, sendo que ele não sabe o que é uma reunião de pastor, ele não sabe o que é a intimidade da instituição. Eu tive a oportunidade de ver a intimidade da instituição. Eu pude ver exatamente como é o comportamento deles lá dentro, como eles agem, como que eles se comportam, o que eles falam. Então o pastor, ele tem a condição de dizer exatamente o que eles são. Os obreiros viveram situações em que eles também tiveram a sua liberdade comprometida, muitos foram ofendidos, muitos se sentiram angustiados, e por isso que nós estamos aqui, a fim de despertá-los, a fim de mostrar a diferença entre o obreiro cristão e o obreiro da instituição. Então, assim, hoje a gente vai falar sobre mais três assuntos.
o tópico 3, o tópico 4 e o tópico 5. O tópico 3 é a consagração de membros a obreiros nas reuniões. Por que eles fazem isso? E o tópico 4 é as entrevistas para ser obreiro. Como que elas acontecem? O tópico 5 é a compra e as constantes trocas de uniformes. Então, meu irmão, falando da consagração de membros ao obreiro, um grande abraço aos meus irmãos que estão entrando aqui comigo pelo YouTube, a Lindinalva Araújo, um bom dia, o Ricardo Alexandre do Ceará, um grande abraço, meu irmão, que Deus te abençoe também, a Iraci Braga, que Deus abençoe, a Catine Ximene, que Deus abençoe muito de Moçambique, um grande abraço, minha irmã, que Deus te abençoe também, o Ricardo Gargiolo, o Ricardo Alexandre, um abraço para vocês, tá? Que Deus os abençoe. E essa live vai ficar disponível para você, para que você possa compartilhar com seus amigos. Então, voltando aqui, a consagração de membros a obreiros das uniões, elas são uma forma de mostrar às pessoas um suposto valor que os pastores dão aos obreiros. Você sabe que muitos pastores e bispos, eles tendem a valorizar ou falar dos obreiros, de como os obreiros são úteis, são pessoas ungidas, são pessoas que a igreja precisa, a instituição precisa. Eles chamam os obreiros de coluna, eles chamam os obreiros de braço da igreja. Para os membros, para as pessoas que estão chegando, eles tentam passar a melhor imagem possível dos obreiros, tirando nos períodos de campanha. Você sabe que a Universal, ela precisa das campanhas para sustentar as empresas de Edir Macedo. A Universal precisa de campanhas, porque campanhas são formas de arrecadação que levam as empresas, a Record, por exemplo, a terem o seu faturamento. Eles ajudam as empresas através das campanhas e é um procedimento que não tem como parar. Edir Macedo já tentou uma vez acabar com as campanhas, mas não tem como parar. Então, por que eu digo ao invés das campanhas? Porque o obreiro, como é o voluntário direto da instituição, ele precisa estar presente em todas as campanhas. Ele precisa estar presente em todas as campanhas. Todas as campanhas. Ele não pode deixar de estar em nenhuma campanha. Ele tem que estar presente em todas as campanhas. Ele não pode deixar de participar. Se ele deixar de participar, por exemplo, o obreiro, você sabe que cada reunião tem um propósito, cada reunião tem um tema. Vamos dizer assim, sábado de manhã, geralmente, é feito o jejum das causas impossíveis. Então, o pastor ou o bispo daquela reunião, ele tem um envelope que ele vai plantar. Tem uma campanha que ele vai plantar. Os obreiros que ajudam naquela reunião, geralmente, são aqueles que têm que pegar aquele envelope. Por quê? Porque ele vai citar, vai sempre falar para as pessoas, não, esse obreiro aqui está na fé. Os obreiros estão todos na fé, eles estão participando disso. Então, geralmente é assim que acontece. Então, meus irmãos, é importante que você tenha essa noção. Olha, eu vou fazer esse vídeo, tá? Nós vamos refazer esse vídeo. Eu peço que você fique conosco, tá? Fique atento conosco, porque nós vamos estar fazendo esse vídeo. Eu vou precisar da sua atenção. Eu peço que você preste bastante atenção, porque esse tema dos obreiros é um tema muito importante, meu irmão. É um tema que realmente carece de atenção. Você precisa prestar bastante atenção nesse tema, que tem a ver com o dia a dia dos obreiros. Então, cada reunião ele tem um tema. Cada reunião tem um tema. Então, é importante para o bispo e para o pastor que o obreiro ele venha ter uma visibilidade. Uma visibilidade. Ó, os obreiros estão na fé. Os obreiros estão sempre com a gente, sempre com palavrinhas aqui no subconsciente. Os obreiros não vão deixar... Não, todos os obreiros estão nessa fé. Às vezes o obreiro não está, nem pegou o envelope.
Às vezes, obreiros a obreiros geralmente, para se tornar um obreiro, o membro precisa passar pelos grupos. No caso, se ele é um jovem, ele precisa estar no grupo jovem, ele tem que estar sempre atuante. O obreiro, ele precisa estar ali, frequentando as reuniões, assistindo os cultos de jovens. Depois o obreiro se batizou nas águas, o grupo jovem mesmo vai convidá-lo a ficar presente, a poder sair para os encontros, para fazer parte dos trabalhos. Se ele é um pouquinho, se de repente ele está no grupo de evangelismo, ele é convidado ao grupo de evangelismo, o próprio pastor chama. Você que deseja ganhar almas, você que quer se tornar um ganhador de almas, venha se tornar um ganhador de almas. Aí eles pegam a pessoa, geralmente colocam a pessoa na porta da igreja para entregar jornal. O pessoal entrega o jornal, bota seu nome para oração, para o chamado ponto de fé. Então, o evangelista, que eles chamam de evangelista, né? Que fica ali ajudando, dando jornal, aquela coisa toda, ele, no grupo de evangelização mesmo, muitos obreiros são colocados, são levantados. Por que levantados? Você vê que, por que eles falam levantados? Porque na Universal, título tem a ver com posição, tem a ver com hierarquia. Quanto mais você está dentro da instituição, mais alto você está. E isso contraria totalmente a palavra de Deus, né? Porque quanto mais nós nos entregamos, mais nós somos servos uns dos outros. Mas na Universal não. Você vê que, às vezes, o obreiro, antigamente, quando o obreiro era jovem, quando o obreiro era um garoto, um senhor de idade chamava ele de senhor. Senhor, sim senhor. Às vezes o mesmo chama o jovem de sim senhor. Mas por que chama de senhor? Não, porque ele tem uma autoridade. Porque agora ele é obreiro. Então ele foi levantado, colocado acima dos outros. Até nisso, obreiro, você não repara. Até nisso você precisa se atentar. Levantado, obreiro. Por quê? Quando você estava como membro, você estava caído? Quando você era membro, você era caído? Era isso? Não. Então não tem nada a ver com o princípio bíblico. Mas para a instituição, isso é muito importante. Por quê? Porque eles querem colocar as pessoas mais altas. Tem inclusive aqui o irmão aqui, ó, o canal Realidade. O canal, convido você a se inscrever no canal Realidade, Everaldo. É um canal de um ex-obreiro do nosso irmão aqui que está colocando uma mensagem aqui. Vou ler o que ele colocou aqui, ó. Olá, bom dia, Davi. É isso mesmo. Eu já fui líder do FJU e a dificuldade deles evangelizar é muito grande. Porque quando eles encontram pessoas que têm dúvidas sobre a Bíblia, eles passam vergonha. É verdade, porque eles não aprendem a Bíblia. Os grupos, geralmente as reuniões, os obreiros passam o que eles sabem. Só que os obreiros não têm conhecimento, porque na Universal o pastor não ensina a Bíblia. Não existe um culto de ensinamento da palavra. Não existe. Eles não têm essa preocupação. Eles falam histórias soltas. Você repara que os pastores da Universal, 90% da palavra que eles dão são filosofias deles. Quando não, são palestras motivacionais. Quando não, eles falam historinhas. Tem muito pastor que só prega historinha. Ah, porque aconteceu isso com fulano. E eu vou dizer mais para você, hein? Muitos mentem. Falam história que fulana fez isso, que se mentiroso. Eu mesmo conheço alguns, são mentirosos. Então, vamos voltar aqui. A consagração, aquele ato de se jogar o óleo sobre a cabeça, que eles reservam para aqueles obreiros que passaram pelos grupos, aquelas pessoas que foram selecionadas nos grupos, ou então nas chamadas aulas de candidato, os pastores chamam as pessoas, falam assim, olha, você que quer ser um candidato obreiro, você quer ganhar muitas almas para o reino de Deus, venha fazer parte da aula que é determinado horário. Aí ele pega um horário bem cedo, lá tipo 6 da manhã, e ele fala para ver quem realmente quer. Aí faz 6, 7 aulas, vê quem está mais presente, pega essa pessoa e faz uma entrevista com ela. E a entrevista dos obreiros, pelo menos nas épocas mais antigas, era uma entrevista bem assim, minuciosa. Por quê? O obreiro não podia ter dívida. Ele sentava com a pessoa que realmente tinha esse desejo de ser um obreiro, de poder estar ali servindo, ajudando mais. Porque eles sempre instigam isso, eles instigam dizendo, olha, você tem que servir mais a Deus, tem que se entregar mais a Deus. Olha aí os obreiros aí, olha aí os obreiros são dedicados.
Os obreiros, eles são o braço da igreja. Mas, como eu te falei, em contrapartida, quando os obreiros não pegam o envelope, quando os obreiros não participam de uma reunião, eles esculacham os obreiros na frente de todo mundo. Ó, o obreiro aí, ó, tem obreiro aí que não pega envelope. Você tem que ver, ó, esses obreiros que não estão na fé aí, eles não têm nada para passar para você. Então eles são assim, eles sabem trabalhar com a coisa. Depois eu vou falar sobre as aulas, como essas aulas acontecem. Porque antigamente, vamos falar um pouco da entrevista, né? De como eles são levantados, né? Bom dia aí, Cecília Barros, Ana Novaes, um bom dia também. Então, as pessoas, elas são colocadas, como assim? Você vai ser levantado, obreiro, colocado num patamar superior. Você será colocado num patamar maior. Até nisso é errado. Porque o obreiro cristão, depois a gente vai falar sobre isso, é aquele que mais serve. Ele serve o seu próximo, ele encaminha as pessoas ao reino de Deus. Então, eles pegam as pessoas, aí beleza, as pessoas foram lá são candidatos a obreiro, estão muitas até ajudam nas reuniões, vão evangelizar, aquela coisa toda, que o evangelismo dele nada mais é do que convidar pessoas para a igreja. Às vezes, o que eles fazem? Para você ser levantado obreiro, eles pegam os evangelistas, fazem uma consagração dos evangelistas e falam assim: olha, você tem que trazer 12 pessoas, vão ser suas 12 almas. Ou então eles falam: você vai ter que trazer 7 almas. Eles dão exemplos para ver se a pessoa realmente ela é aquela pessoa guerreira. Aí vai lá o evangelista, convida a família, vai na favela, vai na comunidade, vai no seu condomínio, vai na sua vizinhança, chama as pessoas, aluga Kombi, prepara a Kombi do seu próprio bolso. Você talvez já tenha feito muito isso. Alugou Kombi do seu bolso. Quando não, você fez aquela inteira, junta, leva as pessoas lá. Aí o pastor tem aquela ideia: vou fazer a consagração dos evangelistas. Aí quando eu ver a quantidade de pessoas, eu vou pegar o obreiro na frente de todo mundo e vou levantá-lo obreiro. Na frente de todo mundo, vou consagrá-lo, levantá-lo obreiro. Aí depois na reunião, cadê os convidados dos evangelistas aí? Cadê? Fulano trouxe. Vem cá, fulano. Aí faz aquele evento na reunião de domingo. Vem cá, fulano. A partir de hoje você não é mais evangelista, você vai ser obreiro. Aí todo mundo, amém. Aí todo mundo feliz. Aí o obreiro, para aquela pessoa que está levando os seus convidados, é uma coisa maravilhosa. Ela fica: meu Deus, que honra, que privilégio ser levantado obreiro. Aí, na maioria dos casos e casos, mas na grande maioria, antes de colocar aquela pessoa como obreira da instituição, porque ela vai ficar mais dentro do trabalho, um pouco mais dentro, ele entrevista ela, pergunta se ela é casada, pergunta se ela é solteira, pergunta se ela trabalha. Geralmente, antigamente, se tivesse dívida, não era obreiro. Se tiver o nome sujo, não é. Por que não é obreiro? Porque eles querem passar a imagem que o obreiro é o primeiro abençoado na igreja. É aquele que está arrebentando, que tem sua casa própria. Geralmente, quando ele não tem saída, quando o pastor vê que não tem jeito, que às vezes o obreiro mora de aluguel, mas ele é dedicado à beça, ele se entrega, ele não tem jeito, tem que contar com ele mesmo, não tem jeito. Eu tenho que contar com ele para trabalhar. Aí bota a pessoa como obreira. Bota a pessoa lá como obreira. Ó, a partir de hoje você é obreiro, tá? Você é obreiro. Já procura fulana de tal lá, a esposa, para você ver a questão do seu uniforme, tá? Você procura lá, na época, era responsável dos obreiros, que ele vai te encaminhar, ele vai te dar a orientação de como tu vai comprar teu uniforme para os homens. Então, geralmente assim, quando acontece de repente o homem tá frequentando, é evangelista, ou tá na Universal e a esposa não é, ele tem que ter o consentimento da esposa ou do marido. Tem que ter o consentimento. Ele não é levantado obreiro se a pessoa não estiver em total consentimento. E se caso os dois frequentam, então ele sempre conversa com os dois. Ele quer conversar com o casal. Ele não levanta um jovem sem falar com os pais. E não levanta o marido sem falar com a esposa. Não sei agora. Não sei como está o procedimento agora. Então eles fazem, porque todo membro da Universal tem uma ficha cadastral. As pessoas estão comentando aqui.
As pessoas estão dando comentários, o Lucas aqui está colocando um comentário, ó. Isso é pura verdade. Eu sofri no FJU. Uniforça era obrigado a ficar na igreja o dia todo com fome e às vezes nem água tinha para beber. É o que acontece. Os jovens, primeiro eles exploram primeiro os jovens. O jovem é força. Aí eles falam aquelas conversas tipo, rapaz, tem que aguentar, fica na fé aí, fica na fé, você tem que cair na fé, Deus é contigo, vive no sacrifício. Então tudo isso para levar as pessoas a se entregarem cada vez mais, a trabalhar cada vez mais. Então, o uniforme do obreiro, quando eles levantam o obreiro, é como se fosse um reconhecimento. Eu já vi um soldado israelense uma vez falando que quando ele entrou no exército de Israel, ele sofreu, ele trabalhou, fez tudo que ele tinha que fazer, e quando ele passou para o estágio maior, o que ele ganhou foi uma boina. Uma boina que ele ganhou. É mais ou menos isso. Eles trabalham, só sabem trabalhar, e quando eles são colocados como obreiros, só ganham um uniforme. Na verdade, nem ganham um uniforme. Eles não ganham uniforme. Eles têm que comprar seu próprio uniforme. Obreiro Universal não ganha uniforme. E o uniforme não é barato, não. O uniforme não é barato, não. O uniforme é caro. O uniforme, eles têm que estar sempre trocando. Uma vez ou outra trocando. Uma vez ou outra trocando. Não pode ter uniforme desgastado, tem que ser uniforme bom. Tudo isso. Então, quando eles entrevistam o obreiro, eles querem saber se o obreiro vai dar bom testemunho. Querem saber se a pessoa tem bom testemunho, se ela tem o Espírito Santo em casos ridículos, que a gente sabe aí, em certos casos ridículos, eles pedem até a pessoa para falar em línguas na hora. Eu quero agradecer a Cecília Barros, que está falando com a gente em espanhol. Eu não sei de onde, qual o país, Cecília. Diz qual o país para a gente, qual o país que você está me acompanhando agora. Essa verdade, evangelista, me pedia para trazer 20 pessoas para a consagração do evangelista. Então, as pessoas de outros países estão mandando mensagens também, confirmando. Então, geralmente é assim. Então, eles fazem essa entrevista para saber quem é quem. Em casos até ridículos, chega para o obreiro e fala assim, fala em línguas agora aí para me ver, se você sabe falar. Aí o obreiro fica lá falando, achando que tá falando em língua, coitado. Tá bom, meu filho, tá bom. Já vi que você sabe falar em língua, já vi. Aí faz a pessoa passar por esses constrangimentos. Aí coloca a pessoa, ó, domingo vai ser tua consagração, tá? Domingo vai ser tua consagração, vê se você traz convidados. Sempre assim. A missão do obreiro, o objetivo do obreiro é trazer gente. Eles querem que o obreiro traga gente. Eles ficam em cima da pessoa, levando as pessoas a trazer pessoas, trazer gente para a igreja. É isso que eles fazem. Trazer gente, tem que trazer gente, tem que trazer pessoas. Então, aí deixa eu ver o que mais está sendo falado aqui. Os comentários, bom dia. Os olhos estão se abrindo, vamos continuar vendo os vídeos. Deus abençoe, meu irmão. Jonatas, Deus abençoe. Um bom dia aí, Cristo, meu pastor, bom dia. A Argentina, Deus abençoe o povo, meus amigos da Argentina, bom dia. Bom dia. Deus abençoe a todos que estão acompanhando. Já vi várias vezes mulheres da Universal serem maltratadas pelos maridos, pois chegavam em casa tarde, 22, 23 horas da noite, a família toda em casa, só ela no meio da rua, Universal fazendo, ou na Universal, tá vendo? É isso mesmo, é verdade. Então eles são, porque são explorados, né? Então aqui as entrevistas para ser obreiro são uma preparação. O pastor quer ter certeza que pode contar com aquela pessoa. Então ele começa a jogar na entrevista, olha, você tem que... E o dia que... como é que vai ser? Primeiro ele sonda quem é a pessoa. O pastor que está entrevistando, ele sonda primeiro para ver se a pessoa tem dinheiro, se é um empresário. Geralmente quando tem um empresário, olha, a pessoa mesmo fala, pastor, eu trabalho, eu tenho meu comércio, eu tenho lá o meu trabalho que eu tenho que estar presente. Aí o pastor, geralmente, como ele quer saber disso, ele fala assim, não tem problema não. Pelo menos uma vez na semana, só tem que estar aqui cumprindo a sua escala. Só tem que cumprir a sua escala, é uma responsabilidade. Aí a pessoa, não, amém e tal. Agora, dependendo da pessoa, não, fulano, você tem que cumprir escala. Se ele vê que a pessoa não tem muito, que a pessoa só trabalha normalmente, olha, o cordão dos obreiros é determinada hora, tem que cumprir a escala, só tem que se entregar, se dedicar.
A coisa é séria, só não pode botar a mão no arado e abrir mão, não. Aí eles começam a jogar o subconsciente, começam a falar dizendo assim, olha, quem bota a mão no arado é uma decisão que não pode mais voltar atrás, não, minha filha. Não pode voltar mais atrás, não. Aí começa a vir um terror psicológico. Você está se entregando para a obra de Deus. Aí eles abrem lá a Bíblia e falam vários versículos soltos. Aquele que põe a mão no arado, se olhar para trás, não é digno do reino de Deus, não, hein? Olha lá, hein? Você não pode olhar mais para trás, hein? Aí a pessoa, não, pastor, eu tô sim, quero me entregar sim, vamos fazer sim. Então tá bom. Então domingo a gente vai apresentar você na frente do povo, para ver se realmente você está pronta. Aí ele chama a pessoa, às vezes nem fala isso. Às vezes no domingo de manhã, o culto lá, as pessoas estão na igreja, ele chama lá, a pessoa chama, eu quero chamar fulana aqui. Vem aqui, fulana. Aí ele bota a pessoa na frente de todo mundo e fala assim: alguém aqui tem alguma coisa contra fulana? Se você já passou por isso, fala aí se você já passou por isso. A maioria dos obreiros já passaram por isso, de serem chamados na frente do porta aqui, assim, ó, alguém tem alguma coisa contra fulano? Se tem, fala agora. Se tem, fala agora. Eu acho engraçado que os pastores e bispos falam isso para as pessoas lá dentro, mas eles não falam isso dos próprios pastores, não falam isso da liderança da instituição. Alguém tem alguma coisa contra o Edir Macedo ter um banco? Alguém tem alguma coisa contra ele ter comprado a Record com dinheiro do povo, só com os voluntários? A imagem não pode ser suja dos voluntários, deles não tem problema nenhum. Então eles falam isso, aí ninguém responde, ele faz, dobra o seu joelho aí, obreiro, vamos ungir ele, vamos consagrar, e pega o óleo, o obreiro geralmente virado de frente para as pessoas, de joelhos dobrados, ele pega um óleo, fazendo uma analogia furada, que não tem nada a ver com a Bíblia, sobre a unção que era feita antigamente, aí joga o óleo sobre a pessoa, a partir de hoje você é um obreiro, aí desce, aí os outros obreiros abraçam, felizes, aquela coisa toda, você é um obreiro e tal. Então, isso é uma consagração, é a apresentação da pessoa para o povo. A partir de hoje ele é um obreiro, pronto. Então ele passa daquele momento em diante a assistir às reuniões de obreiros, que são geralmente separadas. Agora está tudo junto mesmo, agora eles estão misturando tudo. Bota os grupos todos juntos, todos juntos. Antigamente era obreiro separado, evangelista separado, grupo jovem tinha seu dia específico, que agora é FJU, agora atualmente. Então os obreiros são sempre separados. Aí eles são selecionados a comprar, orientados a comprar uniforme. A obreira geralmente tem que comprar sapato, tem que comprar aquele negócio do cabelo, tem que comprar roupa de baixo, uma blusa de baixo, tem que comprar blazer. Então tem que ter o uniforme completo. E o uniforme das obreiras é caro, custa dinheiro. Aí ela fala com a esposa, porque tem uma empresa ligada à Universal que recebe esse dinheiro. Então tudo já é preparado. Atualmente, um grande estilista foi responsável de preparar o modelito das obreiras, que mais parece um botijão de gás com duas faixas no meio. Mais parece um botijão de gás com uma faixa no meio. Horrível, horrível. Por que esse uniforme horrível? Sabe por que esse uniforme é horrível? Porque tiveram muitos casos de traição de esposas, de pastores que caíram com obreiras, a obreira com a saia lá colada, as obreiras, muitos casos de traição, muitos casos internos. Então a liderança lá mandou que a esposa ficasse o mais feia possível. A Crisoca, a filhota do Edir, a Crisoca, ela determinou que as obreiras fiquem as mais feias possíveis. Elas até tentam maquiar, dizendo que são lindas, são exemplos de mulher, que nada, ela é mentirosa, ela quer que as obreiras fiquem feias. Por que feias? Só pode ter o destaque somente ela tem que ter o destaque. Se nem as esposas de pastor ela quer que fiquem bem vestidas, se ela tem inveja, ela não quer isso. Então, eles querem que os obreiros fiquem bem feias mesmo, mas de forma social.
um feio bonitinho, feio social, para justamente não evitar esses problemas, como se isso mudasse, como se roupa, como se o uniforme mexesse no interior. Então, eu vou ver aqui outros comentários aqui, ó. É desse jeito mesmo. Fui obreira há 8 anos. Tá aqui, ó. Tem mais pessoas fazendo aqui. Língua de estranha, é só falar. O cantalalá. Você acha que você está aprovado. É isso aí. Parece duas presas de cobra. Aqui no Ceará tem vários casos disso. Tinha até um apelido de derrubar pastor, mas é o que acontece. Então, eles fazem essas entrevistas para saber como a pessoa é. Eles querem ter certeza para colocar a pessoa. Então, eles começam a botar vários terrores psicológicos aqui na cabeça da pessoa. Vários terrores. Se você sair, você vai cair. Se você deixar essa obra, você vai cair. Você vai cair, você vai. Então, a pessoa ela entra já com esse terror na cabeça dela. Porque tudo na Universal é na base do terror. Você repara nas reuniões de sexta-feira, nas reuniões de terça-feira, quando eles usam aquelas pessoas supostamente incorporadas com entidades, é só para colocar terror. O que você está fazendo na vida dela? Tô destruindo, tô não sei o quê. Tá vendo aí, pessoal? Tá vendo aí? E se ela deixar de vir na reunião? Porque qual é a tática dos pastores? A tática é a seguinte: os obreiros vão na rua, trazem as pessoas para a reunião e eles tentam prender as pessoas com cartelas, com fitinhas, é fita no braço, é cartela, é um sal. Você vai jogar esse elemento lá e vai trazer para mim aqui o pó da sua casa, vai trazer a roupa do seu marido, vai dar um nó na roupa. Então, tudo com o objetivo da pessoa vir no outro dia. Sempre é para ela poder vir no outro dia. Não é para ela poder chegar ali, receber uma oração e depois ir embora. Vai com Deus, receba. Não, 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 não. O objetivo é que ela venha outros dias. Por quê? Porque tem que ter dinheiro todo dia. Tem que ter dinheiro todo dia. Tem que entrar dinheiro todo dia. Tem que entrar dinheiro. Então aquela corrente começa a encorpar, aí eles fazem campanha de luz, o ponto de luz, bota nas pessoas coletes, as pessoas fazendo colete, dê as mãos agora, você não pode deixar de participar dessa grande corrente de oração, essa grande sei o quê, aí fazem arcos lá, a pessoa tem que passar por dentro do arco, esse arco vai ficar aqui 7 semanas, esse caminho iluminado, esse caminho de sal, aí eles trazem as pessoas, os obreiros têm a missão de trazer pessoas. Quantas vezes, eu vou entrar nesse assunto mais para frente, os obreiros alugam Kombi, alugam van, na maioria das igrejas é assim, na maioria. As principais correntes, o obreiro é responsável de alugar van, alugar Kombi do seu próprio bolso. Eu digo a você isso, meu pai foi obreiro durante 20 anos. E tem muitas experiências para passar, muitas coisas se passar. Eu fui obreiro, meu pai foi obreiro, a família toda foi obreira. Então a gente sabe exatamente o que quer dizer. Como que os obreiros são explorados? Como que os obreiros são usados? Então, eles querem ter a certeza na entrevista que o obreiro vai suportar isso. Porque lá nos bastidores, quando é feita a reunião, tem pastores ignorantes. Tem pastores que humilham os obreiros, expõem os obreiros. Fulano, fica de pé aí, fulano. Fica de pé aí. Fala aí, fulano. Pô, você tá faltando a reunião, tá vindo por quê, fulano? Não tá vindo por quê? O obreiro, coitado, não, pastor, eu tô na minha escala de trabalho. Você tá dando mole, malandro. Você tá frio, hein? Você tá fraco, hein? Principalmente quando aquele obreiro não é participante de campanha. Ele tá vendo que o obreiro não chega junto, que o obreiro não chega junto, que às vezes o obreiro tá ali, coitado, só Deus sabe, ele larga tudo em casa para ficar lá, sai do seu trabalho correndo para poder trabalhar, ou às vezes vai para a igreja de manhã cedo, trabalha na reunião, se entrega na reunião e vai trabalhar depois. Então, quantos obreiros não passam por isso? Se entregam ali, ou se dão a vida ali e não são valorizados só com as palavras. Só com palavras. E agora, existe um termo que os obreiros têm que assinar. Lá na entrevista, provavelmente está sendo falado isso. Quando o obreiro vai entrar, ele tem que assinar um termo de que tudo que acontece nos bastidores ele não pode falar. Que tipo de organização é essa? Que tipo de lugar é esse que você tem que entrar? Você tem que entrar somente
com um termo de... Você tem que assinar um termo. Você não pode falar o que acontece aqui dentro para lá fora. Aqui tá, as pessoas estão comentando aqui, Davi, o que você me fala sobre essas línguas estranhas? São estranhas, meu amigo. São estranhas, porque realmente eu não conheço. São estranhas. As línguas que a Bíblia fala não tem nada a ver com essa. Depois a gente faz um estudo falando sobre isso. Não tem nada a ver. Essa tal de línguas estranhas é estranha mesmo. Cada um fala uma coisa. Aí o pastor de repente está lá no altar. Você tem que, para saber que você foi batizado, enfatiza muito isso. Para você ser obreiro, você tem que ter o Espírito Santo. Às vezes a pessoa está ali se dedicando, sobe favela, faz um monte de coisa. Tem que ter o Espírito Santo. Ela vai lá. Tem nada a ver. Esse tipo de língua para mim é estranha. Língua estranha? Ela é estranha realmente. É estranha, porque eu nunca vi isso. Isso não tem nem base bíblica para isso. Nem base bíblica. Isso cai por terra. Cai por terra. A palavra nos ensina outra coisa. Outra coisa. Então, depois a gente entra nesse mérito aí, porque é um assunto muito importante. Os obreiros são expostos sempre à vergonha. Sempre à vergonha. E em muitos casos, tem até pastores que pegam os obreiros para fazer eventos, tipo assim, vamos levar vocês para um sítio, vamos não sei o quê, vamos ficar mais juntos, vamos estar juntos com vocês, nós estamos sempre juntos. Conversa. Ele é mentiroso, porque ele não tem interesse em estar com você. Ele não tem interesse em ter nada com você, ele tem interesse em usar você. Porque se ele não bater a meta dele, se ele não cumprir a meta dele, ele é tirado. Ele é transferido para outro lugar. Você pensa que o pastor fica mais de 3 anos na igreja? Você já viu que um pastor da igreja universal fica mais de 3 anos? Casos muito raros, mas é muito difícil. Hoje em dia, tá igual técnico de futebol. Pastor da Universal é igual técnico de futebol. Se o time dele não produzir, o time com o qual ele trabalha não produzir resultado, ele é transferido. Porque o mercado de futebol, o mercado geral, o mercado comercial, a área comercial, ela precisa de dinamismo, ela tem que estar sempre se movendo. Então, se não tem resultado, então ele é transferido. Tudo ele tem que prestar satisfação, pastor. Quando ele coloca um obreiro, tem um líder sobre ele que sabe quem ele colocou, quem está perto dele, porque às vezes, por conta da imagem da igreja, o obreiro, ele é também um responsável de falar bem ou falar mal do pastor. Antigamente, quando não tinha a internet, o obreiro sofria calado, tomava na cara calado, tomava na cara, era esculachado, e às vezes em casos extremos até abusado. Em casos extremos era até abusado e não podia falar nada. Sabe por que eles podem falar nada? Porque eles veem, o ensinamento deles é o seguinte: o servo não se justifica. Então, se o teu pastor fazer uma coisa com você, você tem que orar a Deus, ora a Deus. Antigamente era assim. Quando começaram a explodir os casos de relacionamento extraconjugal, de traição, de abuso sexual, de um monte de coisa, a igreja começou a receber uma enxurrada de reclamação. E para não sujar a imagem da igreja, o que eles fazem? Eles dão um e-mail disponível aos obreiros, para os obreiros entrarem em contato com a direção para saber se o pastor está agindo com eles como eles esperam. Então, é assim que eles trabalham. Por quê? Os casos de abuso, os casos de violência, os casos que os obreiros enfrentam, esses casos são abafados. São abafados em muitas situações. Quando o regional ele cresce no dinheiro, quando o regional ele ganha dinheiro, está crescendo, eles não têm a preocupação de averiguar. Só em casos muito específicos, mas a instituição pensa muito nisso. Ela só quer saber dela, ela não quer saber dos obreiros. Então aqui, ó, as pessoas continuam mandando mais recados aqui, vamos ver. Fui humilhada por um pastor. Eu era obreira e ele disse para eu e um evangelista que as nossas filhas não queriam ir à igreja porque certamente nós éramos mau exemplos para elas. É assim que eles fazem. É assim que eles fazem coisas piores. Eu vou contar um caso para você que eu mesmo presenciei. Foi no ano 2000. Eu era obreiro de uma instituição da Universal num determinado bairro, de uma sede, e tinha uma reunião dos obreiros onde havia um obreiro que era muito idoso, de cabelo branquinho, bem idoso,
que estava sempre presente, sempre ali presente, e tinha uma campanha. Não lembro se era Fogueira Santa na época. O pastor colocou ele de pé na frente de todo mundo, falou: fulano, vem cá, como é que é? O senhor não, como é que está a tua vida? Na frente de todos os obreiros. Você não vai sair daquela miséria daquela casa que o senhor mora, não? O obreiro morava numa casinha simples, humilde. Quer dizer, Deus não fez na vida do senhor, não está falando. Por que Deus não muda a vida do senhor? Não, pastor, eu fui curado. Não, curado não, isso não interessa. Interessa a sua vida financeira. Como é que está a tua vida financeira? Então, aquilo magoou aquele senhor, ele saiu de obreiro, sumiu, ninguém sabe onde ele está. É assim que eles fazem. Eles humilham as pessoas, eles expõem as pessoas. Então aqui, ó, como eu falei no tópico 5, a compra e as constantes trocas de uniforme, é interessante para eles que você gaste com uniforme, ou você pensa que eles vão tirar da ajuda de custo deles para comprar para você, obreiro? Você pensa que eles vão tirar para te ajudar, para dar alguma coisa para você? Já está errado que você é voluntário, você trabalha para fazer tudo e eles não te dão nada. Então, nem o que você comer. Às vezes o obreiro fica o dia todo na igreja, nem o que comer. É ele que tem que levar fruta, ele tem que levar mantimento. Tudo são os obreiros que fazem. Tudo são os obreiros que fazem. Então, essa é a realidade dos obreiros, quando eles são tirados dos membros, colocados como obreiros, são levantados. Olha só, já está errado aí. Um obreiro chamado de sim, senhor. Aí ensina o jovem, tem que virar para o obreiro, jovem, tem que falar senhor, sim, senhor, ele é senhor. Fala para os membros, sim, senhor, obreiro. Não, senhora, obreira. Sim, senhor. Que sim, senhor, rapaz? Que sim, senhor, por quê? O pastor é chamado de senhor. Na Universal, o pastor é chamado de senhor. Porque para eles, quanto mais alta a posição, mais ele tem autoridade, mais ele está, ele é mais alto, levantado. Aí continua, ele é levantado a obreiro, é levantado a pastor, é levantado a bispo, só colocando ele lá em cima. Quanto mais lá em cima, mais alto ele tá. Por isso que o pastor está sempre naquele elevado de pedra lá que eles chamam de altar, mais alto que os outros. Mais altos que os outros, mais alto que os outros. Então, eu ouvi dizer que, vamos ver o que as pessoas estão falando, eu ouvi dizer que quem faz esses uniformes é a irmã do Macedo. A gente pode procurar ver isso para você. Tem alguns casos aí específicos, pontuais, que são empresas ligadas à Universal. Tudo são empresas ligadas à Universal. Os copinhos que você vê em muitas catedrais, os copinhos, tudo são de empresas ligadas à Universal. As empresas que são da Universal ou ligadas à Universal, todas elas. Tudo que você recebe em catedral, principalmente, coisa grande que vai para as igrejinhas, tudo são empresas da própria Universal que o povo vai lá e paga, que os obreiros vão lá e pagam. Só para trazer gente, só para trazer gente, traz gente, traz gente. E esse é o objetivo do obreiro. Então, finalizando aqui, a entrevista dos obreiros, elas acontecem para saber com quem o pastor pode contar, qual é o tipo de obreiro. É a mesma entrevista que é feita já quando o obreiro já está na obra e ele vai fazer um voto. Quando existe uma campanha, o pastor senta com o obreiro para saber exatamente o que ele pode dar. Para saber, e aí, obreiro, está na fé? Tem até um caso específico aqui no Rio de Janeiro, até já falei sobre isso, já falei numa live, para finalizar aqui essa parte, de uma fogueira santa, que você sabe que a fogueira santa é mais uma forma de arrecadação. É mais uma forma, na verdade, é a principal campanha da Universal, é a galinha dos ovos de ouro do Edir Macedo. Então, teve uma fogueira santa em que, no bairro de Ipanema, um pastor chegou, ele viu que a meta da fogueira santa passada tinha sido muito alta, e ele ficou desesperado. Ele começou a sentar com os obreiros, um por um, para saber quem podia dar alguma coisa. E ele sentou com uma obreira, conversando com ela, a obreira, não, pastor, estou na fé, eu vou estar vendendo salgados, tal, eu tiro R$ 2.000 aí, mas eu, graças a Deus, que eu tenho ajuda das minhas casas alugadas. Aí o pastor, hã? Como é que é? Casa alugada? Como é que é esse negócio? Fala aí, obreira. Não, eu tenho 3 casas. Tá aí, obreira. Só está pensando muito pequeno, por isso que só não está sendo abençoada. Por isso ela está sendo abençoada, por isso que as coisas não acontecem. Deus quer da senhora o sacrifício perfeito. Só tem 3 casas. Uma dessas casas só entrega como sacrifício.
Aí a obreirinha, coitada, foi lá, pegou a casa dela, vendeu e deu na fogueira santa de Israel. O que aconteceu com o mês daquela igreja? Foi lá para o espaço. O pastor bateu tipo 100 mil reais, rebentou 100 mil. Aí ele com o segundo. Quando ele rebentou na fogueira santa, cresceu, ele foi transferido para uma igreja melhor, um salário melhor, um carro melhor, e veio o outro para o lugar dele. Quando o outro chegou no lugar dele, que pegou lá o livro, que toda igreja tem um livro, não sei como é que está agora, mas tem um livro, o livro da oferta, passou a próxima fogueira santa, chegou o pastor, olhou, ficou assim, meu Deus, ai meu Deus, e agora? Meu Deus do céu, o que aconteceu? O que eu faço? Desesperado, só que o segundo dele tinha ficado. Aí o segundo virou e falou assim, pastor, tem uma obreira aí que ela tem 3 casas, ela deu uma casa, por isso que arrebentou. Ah, é? Vamos ver. Fez a mesma coisa. Desculpa o que eu vou falar, me perdoe o termo. O miserável fez a mesma coisa. Chamou a obreira, botou, e aí, obreira, tá na fé? Tô na fé. Então, como é que é? Começou a conversar com a obreira. Sabe o que aconteceu? A mulher foi induzida a vender mais uma casa. Vendeu mais uma casa, ó, explodiu, cresceu, passou à frente, o pastor arrebentou, o pastor ganhou salário melhor, foi para uma igreja maior. Atualmente, até onde eu sei, essa obreira passou a morar de aluguel, estava morando de aluguel, a filha morando de, não, na verdade, a mãe estava morando na casa da filha, que paga aluguel, a mãe veio a falecer e a filha até hoje está no aluguel. Até hoje está no aluguel. Aí você pensa, obreiro, que o pastor gosta de você? Você pensa, obreiro, que essas vigília do resgate é porque eles estão com... É Jesus querendo resgatar a tua alma de volta para a instituição, você tem que voltar para a casa do Pai. Volta para casa, obreiro. Volta para a casa do Pai. Só se for o pai das trevas. Só se for o pai Satanás. Porque essa instituição, essa seita maldita, ela usa os obreiros, ela usa o povo, ela manipula o povo. E muita gente é sincera, tá ali fazendo, não, aqui é a obra de Deus. Eu estou pintando aqui a parede, mas eu estou pintando o que eu estou fazendo para Jesus. Eu estou fazendo isso aqui, estou trabalhando de marcenaria, eu tudo marceneiro. Eu trabalho a parte elétrica, que eu trabalho para Jesus. Eu trabalho para Jesus. Eles são sinceros. Você, obreiro que está me assistindo, você é sincero. Você é de Deus. Eu creio que você, em muitos casos, eu não posso dizer todos, mas na grande maioria os obreiros realmente se converteram porque estão fazendo para Jesus. Mas sabe quem são vocês? Vocês são iguais àqueles escravos do Egito que realmente criam em Deus, mas aceitavam os capatazes lá, o batener lá, ó, aceitavam lá aqueles homens colocados para cuidar, para poder tocar aquele gado do povo hebreu. O povo hebreu tratado igual gado, pior do que gado. E você na Universal está exatamente assim. Você é sincero, você é uma pessoa fiel, mas você não tem valor nenhum. Então hoje nós falamos aqui os mais 3 tópicos, falamos da consagração dos membros obreiros, falamos da entrevista, essas compras de uniformes têm esquema por trás, porque eles têm empresas que recebem, e é interessante que os obreiros mudem de uniforme sempre, pararam nesse agora que mais parece um botijão de gás, pararam porque a Crisoca não quer obreira bonita, não quer obreira formosa, ela quer uma obreira bem feia, o marido dela não olhar. Até parece que ele é um santinho. Só quem é pastor sabe aquele caso lá que vocês subornaram. O Cássio subornaram aquele país lá que estava tendo troca de pastores lá, ó, um trocando esposa com o outro, e a dona do hotel, se não me engano, não sei se é Equador, não sei se é Guatemala, a dona do hotel via os pastores tudo trocando lá, se trocando, ela ia botar a boca no trombone para mídia. Vocês foram lá e deram dinheiro para eles. Você, Renato Cardoso, você é um cão guloso. Você é um cão. E Crisoca, seu caso é pior ainda. Você é pior ainda, porque o Renato Cardoso, ele só é bispo por sua causa. Você escolheu ele no álbum de figurinhas. Então, os obreiros que são os voluntários da instituição,
Os obreiros que são voluntários da instituição são os que mais sofrem, porque são eles que pagam tudo. Eu já falei, fiz vídeo fazendo das falsas obras sociais. Você que era obreiro da ABC, você sabe disso. Você é obreiro antigo da ABC, já fez tudo pela instituição, deu a sua vida lá, ó. Ficava domingo, ficava a semana toda lá ajudando a fazer trabalho social. Você nunca viu R$ 1 sair da instituição para ajudar vocês. Era vocês que coordenavam tudo. E nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre esse assunto. Vamos falar sobre as responsabilidades que os obreiros têm, os grupos que eles tomam conta, são cobrados, cobrado em tudo. Quando é grupo jovem, eles fazem os jovens saírem na rua para vender as coisas. Sempre fizeram isso. Fazer rifa, vender fitinha, vender adesivo. Você é dessa época? Você se lembra disso? Então é para você que eu estou falando. É para você, grupo de evangelização. Quantas vezes você teve que arcar com curso de ônibus? E você já ouviu do teu pastor a seguinte frase: se vira, malandro. Se vira. É isso que eles falavam. Nos próximos vídeos a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Eu peço que você, meu irmão, compartilhe esse vídeo, se inscreva nos demais canais, tá bom? A gente vai continuar aqui denunciando a hipocrisia, botando mensagens da verdade, como eu coloquei ontem, uma mensagem, eu peço que você assista também, se você puder, falando sobre as duas coroas. Então nós vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer quem chegou agora comigo ao vivo pela live. Nós temos aqui 40 pessoas nesse momento. Agora nós estamos com 50 minutos de transmissão e eu vou me preparar para trabalhar. Eu vou sair para trabalhar e amanhã, ou então durante a semana, nós vamos gravar mais vídeos e botar mais denúncias. Eu não posso botar áudios aqui, não posso botar conteúdos aqui, porque eles vão tombar o meu canal. Os demais áudios dos vídeos anteriores, se você quiser ouvi-los, você vai na minha página no Facebook, lá você vai ver o áudio, você vai ver o conteúdo lá, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fique com Deus e até a nossa próxima oportunidade. Tchau.